E aí, pessoal, aqui é Caio César do Coletivo Metropolitano de Mobilidade Urbana, o Comu. Tô gravando esse vídeo rapidinho porque tem vários assuntos rolando e eu não vou conseguir escrever. Talvez eu até consiga, mas não em menos de 1 ou 2 semanas. Vamos ver aí como é que vai ficar. Bom, eu tô aqui compartilhando com vocês o Firefox, né? Tem algumas coisas abertas. Eu vou começar comentando um pouco sobre essa questão da estação Júlio Prestes. Eu não fiz nenhum roteiro para esse vídeo, porque também tomaria meu tempo e realmente está corrida essa semana. Mas assim, tem algumas coisas que estão rolando, tá? Esse artigo aqui, que é do Thiago, né, que inclusive é funcionário da CPTM, ele escreve aqui nesse blog. É bem legal, ele é um cara que escreve bem, faz uma cobertura legal, eu acho até impressionante como ele consegue conciliar com o trabalho. Então, tem aqui toda uma discussão em relação à questão das demandas, a questão do futuro da estação, né? Isso que foi anunciado junto com uma proposta do governo do estado, que é um pouco contraditória, né? Porque o governo já tem feito um movimento, né, de modificação da a sua presença no território do centro, né? Então o governo quer se reconcentrar, porque ele na verdade já está no centro de São Paulo, né? Mas ele quer se reconcentrar, então colocar muito da burocracia ali perto da região do terminal Princesa Isabel, né, na Avenida Rio Branco, que é uma via historicamente subutilizada do centro de São Paulo, né? Então aqui o Thiago até fez aqui um mapa, provavelmente no QGIS aqui, e essa região do terminal Princesa Isabel, que inclusive deverá ser suprimido também e está com um futuro bastante nebuloso, ela deve receber um verdadeiro centro administrativo e que também vai ensejar a desocupação do Palácio dos Bandeirantes. Este sim, um edifício que não é localizado em área central e é a sede, né, do governo paulista. Então aí o governo tem uma proposta de reutilização da estação. Não sei aqui se o Thiago enumerou. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se ele colocou aqui, apesar dele ter feito um artigo bem legal contextualizando a utilização da estação. Mas o fato é que essa estação ela tem uma demanda baixa, comparável a de várias estações na periferia, né, da porção oeste da Grande São Paulo. Ele até colocou a demanda futura aqui das estações. Aí Júlio Prestes é bem baixinha aqui, né? A gente consegue ver. E aí também tem a questão da estação Bom Retiro que ele aponta, né? A verdade é que o governo acredita que a região vai ser melhor atendida por essa estação Bom Retiro, né? Então você tem também essa, digamos assim, esse paliativo por parte do governo de São Paulo. Mas além da estação não existir ainda, você tem essa, digamos assim, essa contradição, né? Porque na escala de um deslocamento a pé ou de bicicleta, a estação Júlio Prestes ela vai ficar bem mais próxima desse centro administrativo, né? Então eu só estava vendo aqui se eu conseguia achar. Eu acho que saiu no metrô CPTM. Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez eles tenham detalhado aqui de uma forma mais objetiva, né? Porque esse é um desafio de você fazer a crítica, né? Às vezes você levanta dados e faz alguns apontamentos e aí nem sempre fica, para quem tá com pouco tempo que nem eu aqui tô fazendo ao vivo, né, digamos, eu não quero editar esse vídeo, é meio complicado. Então eles estão colocando aqui espaço cultural, memorial ferroviário. A gente tem um problema aqui em São Paulo, né, com museus que ficam vazios, tem dificuldades aí de ocupar certos edifícios, né? Tem algumas tentativas de preservação que elas não dialogam bem com o mercado, não dialogam bem com a própria sociedade, às vezes, então é meio complicado isso, tá? De qualquer forma, o que a gente percebe aqui no comum, né, no coletivo, é essa contradição do centro administrativo com a desativação. Eu não vejo vantagem de desativar hoje, não sei se é um gasto tão exorbitante assim de manter essa estação. A concessionária já tem operado num regime em que basicamente o acesso aqui é por um shuttle, né? Você tem que desembarcar em Barra Funda
então já não estava legal. Para variar, a gente não consegue fazer um escrutínio adequado dessa concessão, né? Não tem apoio de mandato, a imprensa já lavou as mãos, e também ficar fazendo escárnio no Instagram não está funcionando, né? Então a gente precisa começar a pensar em outras estratégias aí de mobilização. Mas esse é o primeiro assunto que eu queria comentar, tá? De como que a gente tem concessões aí potencialmente lesivas, com desdobramentos para além daqueles que a gente já tinha visto até agora, que era uma operação negligente, né? Sujeira, manutenção totalmente relaxada. Então agora a gente também está evoluindo para um certo clientelismo aí, em jantares e almoços, provavelmente que nenhum de nós é convidado a participar, né? E aí acabou que se definiu o fechamento dessa estação aqui. Eu sei que ela está subutilizada, eu sei que a região é complicada, mas mesmo no Nova Luz, ela não era 100% desativada, né? Porque na praça, que fica na frente, né, da estação, era feito um grande acesso de vidro, né, envidraçado, que seria a estação Nova Luz. Então, na verdade, a Júlio Prestes, ela talvez até seria um acesso da Nova Luz também. Com relação ao museu e museu ferroviário e complexo cultural, essa estação ela é gigantesca e subutilizada. Poderia ser feito um mezanino sobre os trilhos, tranquilamente, para promoção de atividades culturais. E ela tem plataforma ociosa também. Tranquilamente você pode colocar ali pelo menos um trem, ou até dois se bobear, e fazer tranquilamente também um museu, tá? Bom, vamos avançar para o próximo artigo. Esse aqui eu fiz um comentário curto, 2 minutos dessa vez. Eu sou conhecido por fazer textos longos. Que é basicamente uma atualização, foi postada também pelo Metrô CPTM, mas nós já tínhamos conhecimento, se eu não estou enganado, de parte desse diagrama com as datas, porque tinha saído no site da concessão, né? Eu não sei se eu cheguei a linkar aqui o site da Secretaria, tá, de Desenvolvimento e Parcerias, se eu não me engano, Investimentos e Parcerias. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu sempre leio esse endereço aqui que eu vou colar como parceria sem investimento, né? Que eu acho que combina muito aqui. Então, toda vez que eu abro esse endereço eu leio dessa forma. Esse site aqui é o site da secretaria que é responsável hoje por desmontar a máquina do estado de São Paulo, né? Então ela está enxugando a máquina e tem toda uma visão idílica aqui, que está sendo tocada por alguns moleques do governo do estado, talvez até mais novos do que eu tenho 35 anos. E aqui você consegue ver que já leiloou o ferrorama, né, para Campinas, que é ridículo, digno do interior da França, de cidades minúsculas, não tem nada a ver com a complexidade que a gente tem aqui, mas saiu, né, porque ninguém se importa. E aqui nós temos o lote Alto Tietê. Então, só para pegar aqui, se alguém tiver curiosidade também, e até saber, né, como é que a gente acha as coisas, porque isso é um problema recorrente desses sites, né? Eles não colocam as coisas e as pessoas não acham, né? Então, aqui está a apresentação. Bom, apresentaçãozinha em PDF, sem grandes surpresas. E aqui nós temos a linha 13. Vocês vão ver que... Deixa eu rolar um pouquinho aqui que tem uma noção mais ou menos. O ruim desse formato aqui que é isso, né? Precisa esperar carregar. Aqui a gente já vê, né, a fragmentação da malha. Consegue até ver a extensão por operador aqui. CPTM com 196. Ela tinha cerca de 270 antes de ser concedida, né? Aqui tem o programa de trens regionais, que é absolutamente ridículo, porque adota aí paradigmas, né, muito aquém do ideal para que o privado poupe em seus investimentos. Então, na verdade, ele é uma expansão planilheira de economia burra, né? Então, aqui tem o que eu tinha comentado. A gente já tinha data para Gabriela Mistral, Cangaíba, Jardim dos Eucaliptos, e não tinha para o resto, né? Mas o principal que eu queria comentar é o investimento contingente. Hoje a linha 13 ela compartilha
Eu até coloquei a foto, né? Ela está compartilhando espaço na luz. Então o pessoal do governo, malandramente, disse que quando você passa dessa barreira aqui, você não está mais na plataforma 4. Você está na plataforma 5, né? Lógico que ninguém aqui é trouxa, né? Continua sendo a mesma plataforma, é a mesma via aqui. E isso naturalmente vai provocar retenções, né? Congestionamento, vai interferir no tráfego. Então, para a gente transportar meia dúzia de gato pingado aqui para o aeroporto, e algumas pessoas que viajam e têm medo da população da periferia, né, não querem se misturar, a gente sacrifica duas das linhas mais lotadas da malha, né, que é a 12 e a 11. Essa expansão aqui, ela era importantíssima para tanto para melhorar o acesso da população dessa pontinha de Guarulhos, né, que é uma ponta muito pequena em relação ao restante do município, melhorar o acesso dessa população ao que eu denominei aqui que são porções com maior capital cristalizado no território, ou seja, lugares onde você tem dinheiro ali no território, ou seja, prédios de escritórios e atividades sofisticadas, né? E aqui no caso seria a Avenida Paulista que te daria esse acesso. Então, com o acesso à linha 2 aqui, você já teria esse acesso facilitado, mas poderia ser melhor. Ela chegou a ter a expansão pretendida até a estação Chácara Clabin, e aí ficava melhor ainda tanto para integrar com a 2 quanto para acessar a região do Brooklyn, né, que também está com a linha 5 aí concedida para Via Mobilidade. Então, enfim, muito pouquinho, tá? Esses 117 mil passageiros dia, eu diria que é uma expectativa otimista aí, uma estimativa otimista, mas a ideia é basicamente falar, olha, esse diagrama está deixando bem claro, né? Temos os anos 1 a 31 no horário de pico, o intervalo melhor aqui é 15 minutos, que vai pegar, né, até Gabriela Mistral e Bom Sucesso. Isso aqui você pode esquecer, se não está na concessão é difícil de sair. A Gabriela Mistral vai depender do metrô, a linha 2 provavelmente vai ser concedida também, e aí a gente vai colocando aí uma verdadeira salada de frutas e torcendo para que esses operadores não saiam brigando com o outro, né? Um canibalizando o outro, como acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Bom, o próximo assunto que eu queria comentar, quem acompanha de perto o coletivo sabe que eu sou uma pessoa bem engajada na questão do zoneamento aqui na capital, né? Eu sou morador da Zona Leste, não estou satisfeito com a postura do campo progressista e também não tenho por que ficar satisfeito com a postura da direita, né? Enquanto a direita quer flexibilizar para enfraquecer o desenvolvimento orientado ao transporte, a esquerda quer engessar também para enfraquecer o desenvolvimento orientado ao transporte, né? A diferença é que uma vai falar vai ter um discurso de liberdade de mercado e a outra vai ter um discurso de intervenção de mercado. As duas erradas, né? Um legislativo absolutamente rasteiro, né? Oportunista, uma galera aí de algumas organizações não governamentais também absolutamente com um trabalho irresponsável, né? Uma noção de especulação imobiliária muito pueril. E aí o que eu queria comentar, enquanto a gente fica nessa briga de foice aqui em São Paulo, que é dominada por uma galera com dinheiro que mora no centro expandido e que não quer adensamento, né? Sendo que deveria dobrar a densidade para chegar, por exemplo, uma Pinheiros a se aproximar de uma República, se aproximar, não ficar igual, que aí é quase triplicar. Você pegar uma Moema da vida, por exemplo, depois até posso pegar a tabela. Então, enquanto a gente está brigando, o que está acontecendo a oeste de São Paulo? Aqui, ó, mais um bairro novo, né, um loteamento. Esse aqui já adota um discurso, digamos assim, de cidade compacta. O mercado ele sempre foi muito eficiente em, digamos assim, empacotar certas ideias e tudo mais. Então ele consegue capturar esses temas e jogar, né, jogar a favor aí dos empreendimentos. Então, obviamente, isso aqui não tem nada a ver com Paris, né? Obviamente, mesmo com 60 km de ciclovias, você vai ter dificuldades para fazer deslocamentos para além da escala local. Pode até ser que uma pessoa bem engajada em não usar o carro, né? Porque vai ter que querer, de fato. Até consiga. Ele tem 3 núcleos. Então, ela até consegue ir
se deslocar entre os núcleos sem usar carro, mas sair desse jardim é, murado, digamos assim, não é totalmente murado, tá? Mas sair desse lugar protegido acho meio difícil. Aí aqui tem o texto do que saiu no Giro, que é um veículo aí da zona da região oeste. Ele é curtinho, mas o Estadão, né? E aí eles não colocam paywall, porque ninguém precisa de barreira para ler propaganda. O Estadão dá mais alguns detalhes. Esse aqui, empreendimento, acho que não está com nome, se não me engano era Vista Alta. Uma tripinha de casas, bem questionável. Isso aqui é subúrbio, né? Então, o mercado vai capturando toda a narrativa que a gente não está incorporando em São Paulo, porque tem medo de desafiar meia dúzia de imbecis. E esse cara aqui incorpora isso e fala, beleza, eu vou desmatar mais área em Santana de Parnaíba, praticamente saindo já da região de Alphaville, na região da Fazenda Itaiê, que é um outro empreendimento que eu já discuti de forma relativamente aprofundada, e vou fazer aqui um bairro. E olhando assim, né, você tem um bairro que parece realmente agradável e caminhável, né? Aqui o gabarito é artificialmente reduzido pelo plano diretor, né, e pelo zoneamento parnaibanos, o que significa basicamente que menos gente pode morar no terreno e isso aqui vai custar mais caro. Basicamente é isso. E se você realmente vai ter uma configuração ciclável, com calçadas largas da forma que ele está falando, talvez até mais gente poderia morar aqui. A grande questão era só articular o transporte coletivo, e para isso a MTU tinha um projeto de corredor que nunca saiu, né? Nunca saiu aí do papel, né? Então, infelizmente, não é uma evolução do lifestyle, né? É só uma atenuação de problemas causados pelo lifestyle de Alphaville, que não é muito diferente do lifestyle que nós temos em São Paulo, em vários locais aqui de São Paulo. A diferença é que você substitui a configuração condominializada por uma configuração artificialmente restrita em termos do que você pode construir, e aí a galera quer morar em sobrado, quer morar em prédio antigo e tudo mais. O preço do metro quadrado fica muito mais caro do que em vários lugares de Alphaville, inclusive, embora as amenidades sejam similares, algumas marcas até atuem nas duas regiões. E aí você tem então um muro que é econômico, não é físico como o dos condomínios de Alphaville. Então eu só queria comentar esses 3 casos aqui para não passar batido. E se eu tiver tempo, tiver disponibilidade, talvez eu consiga escrever. Provavelmente eu vou escrever sobre o da Arcos aqui, sobre o distrito, apesar de terminar com o que aqui eles falam distrito. Vou provavelmente falar do distrito, porque eu já tinha comentado no grupo do Telegram, do coletivo. Então, apesar do pessoal não ter engajado tanto, eu falei bastante coisa. Então, eu consigo aproveitar os comentários lá e construir um artigo. E eu acho que isso aqui é mais um sinal de alerta sobre a má qualidade da nossa discussão, tá? Isso vai puxando todo o resto, beleza? A gente não discute o ordenamento territorial, e aí com isso a gente tem linhas como essa aqui, que não tem uma projeção adequada de demanda. Isso também está relacionado com o uso e ocupação do solo, está relacionado com a nossa tentativa de segregação. Eu até explicito isso aqui, né? Que é o que eu falei, o pessoal não quer se misturar, né? Na nossa opinião, tinha que melhorar a linha 12, o pessoal que se transfere e que se pressione, né? Para se fazer a expansão da linha 15, colocar isso aqui, da linha 13, perdão. Colocar isso aqui como investimento contingente num contrato de 30 anos que vai envolver ainda mais 2 linhas, me parece bastante lamentável, até porque a gente já sabe que o BNDES deve financiar, então ainda você coloca o governo federal, né, com o PT fazendo propaganda, dizendo que facilitou o trenzinho até Campinas lá, e depois que isso aqui der errado, quando começar a ter problema, aí o PT vai dizer que não, que foi um absurdo, que é uma privataria e tudo mais, né. Então, enfim, só para a gente não deixar passar batido. Conto aí com a colaboração de vocês, dando aquele like, deixando comentário aqui no vídeo, né, na parte de baixo aqui. E, claro, vocês também podem comentar aqui no site. Eu estou no modo privado aqui, não carregou, mas tem o comentário
o sistema de comentários aqui. Então vocês conseguem comentar aqui no site, a gente recebe isso no Telegram e aí fica sabendo e pode interagir com vocês também. É isso, valeu, até a próxima.